Como utilizar a função horária da velocidade de um movimento uniformemente variado. Bom, pessoal, antes de eu explicar como que a gente utiliza essa função, eu gostaria de fazer um comentário a respeito dos sinais, dos valores que a gente precisa substituir nela. Então, eu tenho aqui, coloquei 4 situações diferentes. Eu tenho uma trajetória orientada aqui para a direita e um objeto que vai ter o seu movimento uma hora a favor da trajetória, uma hora contrário à trajetória. Então, eu queria fazer um comentário em relação aos sinais da velocidade e da aceleração do corpo. Lembrando que o movimento uniformemente variado é um movimento em que um corpo possui uma aceleração constante. Ele vai ter sempre o mesmo valor de aceleração. E a aceleração no movimento uniformemente variado, ela é responsável em modificar o valor da velocidade. Ela pode tanto estar aumentando o valor da velocidade como diminuindo, e sempre num mesmo ritmo, num ritmo constante. A aceleração no movimento uniformemente variado, ela é constante e ela faz com que o valor da velocidade aumente ou diminua com a mesma taxa sempre. Então eu tenho aqui um objeto se movimentando a favor da trajetória nessas duas primeiras situações. A velocidade a favor da trajetória, e pelo fato da velocidade ter o mesmo sentido da trajetória, a gente sinaliza, a gente coloca o sinal da velocidade como positivo. Quando a velocidade tem o sinal positivo, o movimento é classificado como progressivo. O corpo está se movimentando a favor da trajetória, ele vai ganhando posições, sua velocidade é positiva, movimento progressivo. Mas no movimento uniformemente variado, a gente pode ter situações em que o objeto possua uma aceleração favorável à velocidade ou contrária a ela. Então, se a aceleração está no mesmo sentido da velocidade, nesse caso ela também está a favor da orientação da trajetória, ela também vai ser positiva. E quando eu tenho velocidade e aceleração com os mesmos sinais, o movimento vai ser classificado como acelerado. Movimento acelerado, então, se deve ao fato da velocidade e da aceleração terem o mesmo sinal. No caso aqui, se o movimento é acelerado, quer dizer que o valor da velocidade do objeto vai sempre aumentar, ele vai ganhando valores de velocidade. Agora, nesse segundo exemplo, eu tenho a aceleração no sentido contrário ao da orientação da velocidade, ao sentido da velocidade. A aceleração está no sentido oposto ao da trajetória. Então, o sinal da aceleração se torna negativo, sinal diferente da velocidade, e por isso o movimento vai ser classificado como retardado. Ele continua sendo progressivo pelo fato da velocidade continuar a favor da trajetória, velocidade é positiva, movimento progressivo, porém ele nesse instante seria um movimento retardado, porque a velocidade e a aceleração têm sinais opostos. Quando eles possuem sinais diferentes, essas grandezas possuem sinais diferentes, o valor da velocidade tende a ir diminuindo, movimento retardado. Depois, eu tenho uma situação em que o objeto agora se movimenta, o veículo está se movimentando no sentido contrário ao da orientação da trajetória. A velocidade dele é negativa por isso, porque ele está no sentido contrário ao da orientação da trajetória. E nós classificamos o movimento como retrógrado. Ele se movimenta contra a orientação da trajetória. Porém, agora ele tem uma aceleração no sentido da trajetória, a favor da orientação da trajetória. Por isso que a aceleração agora ela é positiva. Então, eu tenho sinais diferentes para velocidade e aceleração. Então, o movimento ele volta a ser classificado como retardado. Não importa os sinais
de cada, os sinais individuais, né, da velocidade e da aceleração. Eu preciso ver os dois ao mesmo tempo. Quando eu vejo que os sinais dessas duas grandezas são diferentes, o movimento vai ser classificado como retardado. Não importa que a velocidade é negativa ou que somente a aceleração é positiva. Não me importa os sinais particulares de cada grandeza. Para eu classificar o movimento como retardado, eu preciso ver os dois sinais, comparar os dois sinais. Sinais opostos, movimento retardado. E, como aconteceu no primeiro exemplo, tenho agora velocidade e aceleração apontando para o mesmo sentido. Ambas as grandezas estão no sentido contrário à orientação da trajetória, por isso que os sinais vão ser negativos das duas grandezas. Quando eu olho o sinal da velocidade e vejo que ela é negativa, eu classifico o movimento como retrógrado, movimento retrógrado. Porém, quando eu comparo os dois sinais, ao comparar os dois sinais da velocidade e da aceleração, eu percebo que os sinais são iguais, então movimento acelerado. Sinais iguais, movimento acelerado. Sinais diferentes, movimento retardado. Nesse caso, se a gente pensar somente no valor da velocidade, o objeto vai ganhando velocidade, mas só que agora no sentido contrário à orientação da trajetória. Bom, mas como que a gente vai utilizar a função horária da velocidade? Eu quero usar a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Como que eu aplico ela? Eu coloquei aqui dois exemplos para a gente entender o funcionamento. Eu tenho, nesse primeiro exemplo, uma situação em que a velocidade e a aceleração estão apontando para o mesmo sentido, os sinais são iguais, seria uma situação igual a esse primeiro exemplo, velocidade e aceleração positivos. Então, eu teria aqui um movimento acelerado. E vamos supor que a gente tem um enunciado, e nesse enunciado ele diz para a gente que a velocidade do objeto aumenta 2 km por hora a cada 1 segundo. Então, o valor, em outras palavras, por mais que ele esteja falando para a gente a velocidade, ele está informando o ritmo que a velocidade aumenta. Ele não está falando o valor específico da velocidade num determinado tempo. Ele está informando para a gente o ritmo que a velocidade aumenta. A velocidade aumenta 2 km por hora a cada 1 segundo. Então, essa informação que a questão está trazendo corresponde ao valor da aceleração. 2 km por hora, 2 km por hora a cada 1 segundo. Ah, mas eu estou misturando a unidade de horas com segundos. Tem problema? A princípio, não. A princípio, a gente não tem problema. O que a gente pode entender é que a cada segundo que passa, a velocidade do objeto está aumentando 2 km por hora. Então, no tempo zero, a velocidade dele é 8. No tempo 1 segundo, vai ser 10. No tempo 2, vai ser 12. No tempo 3 vai ser 14 e assim por diante. Ele vai ganhando 2 km por hora a cada segundo que se passa. Então, quando eu identifico o ritmo que a velocidade muda, eu estou entendendo ali no enunciado o valor da aceleração do objeto. E aqui no caso, como a velocidade aumenta, é uma aceleração positiva, né? No caso, ela vai estar no mesmo sentido da velocidade. Então, a pergunta é: qual o valor da velocidade no instante 10 segundos? Vamos resolver essa questão utilizando a função horária da velocidade, v igual v0 mais at. Então, eu tenho, no caso, o enunciado iria estar dizendo também para a gente que é um movimento uniformemente variado, que a velocidade que a velocidade está aumentando ou diminuindo num ritmo constante. Eu vou substituir os dados. A velocidade inicial ele trouxe para a gente, que é 8 km por hora. A velocidade inicial é a velocidade no tempo zero. Ele está informando isso, que no tempo zero a velocidade dele é 8.
A aceleração é 2 km por hora a cada 1 segundo, vezes t. Eu vou deixar assim a princípio. Essa daqui seria a função horária da velocidade pronta. Ela está pronta a função horária da velocidade. Eu substituí simplesmente o valor de V0 e o valor da aceleração. Quando eu faço essas duas substituições, eu tenho a função horária da velocidade. Agora, respondendo à pergunta, eu quero saber qual o valor da velocidade dele no tempo 10. Eu vou substituir no lugar do t o valor 10. Então, vai ficar 8 mais 2 vezes o t, que é 10 segundos. Tomo cuidado aqui com a matemática básica, faço o primeiro produto para depois somar. Então, eu tenho a velocidade dele no instante 10 vai ser 8 mais 20. Então, eu concluo que a velocidade final desse objeto, a velocidade dele no instante 10 segundos, é de 8 km por hora. Ah, teve problema eu misturar a unidade segundos com a unidade quilômetros por hora nessa questão? Não teve, porque a aceleração estava em quilômetros por hora por segundo. E o tempo que a gente utilizou nessa questão foi 10 segundos. Nós poderíamos também ter resolvido essa questão, tentado resolver essa questão, sem a utilização da função horária. Só com essa informação aqui que ele trouxe. A velocidade aumenta 2 km por hora a cada 1 segundo. O que significa? Se a cada 1 segundo a velocidade aumenta 2, em 10 segundos iria aumentar 20 km por hora. Poderia fazer uma regrinha de 3. Em 10 segundos aumentaria a 20. E aí, se a velocidade inicial dele é 8, e ela aumentou 20, então a velocidade final seria de 28 km por hora. Poderíamos também ter pensado assim. Segundo e último exemplo aqui, para a gente ter uma ideia de como que utiliza a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Eu tenho aqui essa outra situação em que a velocidade e a aceleração têm sentidos opostos. Ele trouxe no enunciado as seguintes informações. Sendo o módulo da aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado, determine a função horária da velocidade e o instante que o móvel atinge o repouso. Então, primeira informação é a aceleração, o valor. Quando ele fala módulo, seria o valor da aceleração. O valor da aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Mas eu tenho que tomar um cuidado aqui com essa informação. Eu preciso entender o que está acontecendo. E o desenho está mostrando para a gente que a velocidade e a aceleração, elas estão em sentidos contrários. Ou também eu posso olhar para o sentido da aceleração, que é contrário à orientação da trajetória. A trajetória, as posições aumentam para a direita e a aceleração está para a esquerda. Então, eu preciso considerar essa aceleração como sendo negativa. Essa aceleração vai ser de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Tenho que tomar cuidado, porque ele falou somente o módulo, ele disse o valor, o sinal está sendo por nossa conta, pela interpretação da questão. Quando a aceleração está no sentido oposto ao da orientação da trajetória, a aceleração aqui também seria negativa. E ele está perguntando, ele está querendo a função horária da velocidade. Então, ele está querendo que a gente escreva a receita aqui do V igual V0 mais AT, a equação horária da velocidade do movimento uniformemente variado. O enunciado, de alguma forma, iria estar informando que é um move. No caso aqui, pelo fato dele ter informado o valor da aceleração, a gente pode considerar que a aceleração está sendo constante. O que significa uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado? Aqui a gente tinha uma aceleração de 2 km por hora por segundo.
A gente entendeu aqui que a velocidade estava aumentando 2 km por hora a cada 1 segundo. Uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado significa que a velocidade varia 5 metros por segundo a cada 1 segundo, por isso que é segundo ao quadrado. A velocidade do objeto está variando 5 metros por segundo a cada 1 segundo. No caso, nesse exemplo, nesse instante 2 segundos, como ela está no sentido contrário ao da velocidade, com certeza o objeto está perdendo 5 metros por segundo da sua velocidade a cada segundo que passa. Tá, mas como que eu vou montar a função horária da velocidade? Como que eu vou chegar nessa expressão? Eu preciso identificar quem é o V0 e quem é o A. Quem é a velocidade no instante zero, o V0 é a velocidade no tempo zero, e eu preciso da aceleração. No caso, a aceleração o exercício já forneceu. Mas e a velocidade inicial? Ele não me deu, ele não trouxe o valor da velocidade inicial. Ele me trouxe o valor da velocidade já no instante 2 segundos. Então, qual é a nossa saída aqui? Primeiro, eu posso escrever essa expressão, vou repetir ela aqui, e vou substituir as informações que o desenho está me trazendo. Eu sei que a velocidade no tempo 2 vale 20, e ela é 20 positiva, ela é 20 a favor da trajetória. Então, eu vou substituir o V, que vale 20, o V0 a gente não conhece, a aceleração é menos 5, já vou trocar o sinal aqui também, e o tempo ali vale 2 segundos. Quando o tempo é 2, a velocidade é 20. Então, eu substituí a aceleração e o tempo. Vou fazer o produto aqui do lado direito da equação. 20 é igual a V0 menos 10. O menos 10 passa para o outro lado da equação somando. E a gente consegue descobrir com essa substituição o valor da velocidade inicial do corpo, 30 metros por segundo. Velocidade inicial de 30 metros por segundo. Identificamos a velocidade inicial, já temos todos os dados suficientes aqui para escrever a função horária da velocidade. V igual V0 mais AT. Substituo apenas o V0 que vale 30, e a aceleração que vale menos 5. Quando eu faço a substituição do V0 e da aceleração, eu tenho aqui a função horária da velocidade. Função horária da velocidade, que era um dos nossos objetivos. E a outra pergunta é o instante ou o tempo que o móvel atinge o repouso. Se eu sei que ele vai atingir o repouso, eu sei que nesse instante, ele está querendo saber o instante, qual é o tempo, que a velocidade do objeto vai ser zero. Ele quer saber em que tempo a velocidade do objeto é zero. Então, como nós já descobrimos a função horária da velocidade, a gente pode agora substituir nela o valor da velocidade, que é zero, e com isso descobrir o instante pedido. Vai ficar 30 menos 5t. Vou pegar esse termo, que é o menos 5t, e vou jogar para o outro lado da equação, ficando positivo. Vai ficar 5t mais 0. O 0 não vai fazer diferença, vai ficar somente 5t. 5t é igual a 30. O 5 está multiplicando o tempo, passa dividindo. 30 dividido por 5. Temos aqui o instante de 6 segundos. No instante 6 segundos, a gente vai então entender que o objeto atingiu o repouso. A velocidade dele é zero, né? Quando ele está em repouso, eu sei que a velocidade dele é zero. Então, eu substituo na função horária da velocidade e descubro o tempo ou o instante que ele atinge essa situação.